nossos ATPCs, melhor dizendo, indo nas escolas para estar humanizando mais, né? Enfim. Então, peço a vocês desculpa por qualquer falha que tenha em som, em apresentação, mas a gente vai tentar fazer da melhor maneira possível. Renata? Oi, pessoal, bom dia a todos. Vamos ter aí uma excelente formação, vamos tentar aí aprender um pouquinho, aproveitar esse momento, né? E nesse novo formato que agora a gente está aí na Escola Cirilo, quem sabe na próxima a gente vai estar na escola de vocês, tá bom? Então vamos lá para a formação. Perfeito. Fabinho? Fabinho, tá me ouvindo? Pode. Então, pessoal, agora que iniciou a gravação, só para recapitular, né? Estamos aqui da Escola Cirilo, oferecendo o ATPC da disciplina de matemática, né? Para via Diretoria de Ensino de Sorocaba, né? E que a gente está muito feliz em fazer um ATPC híbrido, né? Vamos dizer assim. Então, é da UE para toda a DE. Então, vamos iniciar. Bom, qual que é a nossa pauta de hoje, nossos objetivos? Bom, quem irá participar do nosso ATPC hoje? Né, sou eu, o Fábio, PCNP de Matemática, a Renata, PCNP né, todos de Matemática, o Adalberto e a PCNP Miriam, a da Educação Especial, que ela vai trazer um pouco, porque nós iniciamos nosso estudo, né, que é uma coisa pioneira, que não havíamos feito antes, sobre a necessidade da sondagem para alunos do 6º e 7º ano. E a Miriam ela vai trazer uma perspectiva em relação à própria educação especial, né? Então, por exemplo, quando você está fazendo essa sondagem de 6º e 7º ano, o que acontece? Pode haver, nesse momento da sondagem, pode haver que você já possa detectar no aluno algum tipo de educação especial, né? Alguma coisa assim, talvez precise de um pouco mais de atenção. Então, a Miriam vai trazer para nós um pouco, né, de um pouco da parte teórica e um pouco do que a gente precisa fazer. Bom, quais são, então, a nossa abertura, né? Renata, Fábio e Adalberto. Informações sobre a UBMEP, vamos falar. O boletim da DE. Temos uma Olimpíada da Educação Financeira, tá? Temos, então, a parte da Miriam, que é a sondagem, né? Em relação à educação especial. A retomada da sondagem como atividade prática, né? O xadrez africano, e a interação e diálogo sobre as dúvidas ocorridas durante essa formação. Bom, pessoal, para início, né, nós temos então a Olimpíada de Educação Financeira. Ela é destinada, né, a alunos do ensino médio. É uma Olimpíada que a gente ainda não participou. O período de realização dela é do dia 18/10 ao dia 12/11. Tá? Então, estudantes matriculados do ensino médio. As informações estão aqui, né, nesse link aqui do Chat Class, através da via YouTube, tá? Que vocês vão poder ter mais informações sobre isso. E eu acho bem bacana sempre a gente incentivar tanto as Olimpíadas, porque é uma realidade no qual, às vezes, a gente acaba descobrindo talentos, né, então desconhecidos, ou mesmo um incentivo a mais que aquele aluno precisa. Né, aquele aluno que geralmente termina a tarefa antes, né, aquele aluno que sempre está pronto a querer aprender mais, também é um ótimo incentivo. Então, tanto como motivação, como resgate de algum aluno. Pode passar. Bom, temos uma errata da informação da UBMEP,
que é o seguinte, né? O prazo para vocês cadastrarem os professores dos estudantes classificados da segunda fase, ele está até dia 23 de novembro. Num boletim que saiu, ele estava dia 23 de setembro. Tá? Então, temos um mês a mais, né? E é isso sobre a Olimpíada. Ela vai acontecer de forma presencial no dia 6/11, né? Respeitando todos os protocolos. Eu entrei em contato, né, com os polos de aplicação para verificar a quantidade de alunos por sala, quantas salas estão disponíveis, né? E o próximo passo agora será, assim que eles liberarem, indicar quem serão os professores aplicadores e todo aquele movimento, né? Porque o ano passado nós não tivemos e esse ano precisamos ter, né? Pessoal, seguinte, a diretoria de ensino, ela oferecia um boletim, né, que era enviado para as escolas. O que aconteceu? Aconteceu uma ramificação. Dividimos o boletim em dois. Então, temos um boletim do núcleo, ou seja, esse boletim do núcleo é o que a gente mais vai falar com vocês, porque é direcionado para a parte pedagógica. E temos o boletim informativo, que é o administrativo. O boletim do núcleo, a gente traz essas publicações na segunda, quarta e sextas, e o informativo é terças e quintas. Por exemplo, essa informação do OBMEP, essa informação da Olimpíada Brasileira, e entre outras informações, você encontra nesse boletim pedagógico, tá bom? E ele é encaminhado para todas as escolas, então você pode verificar tanto com o seu PC, PCG e com a equipe gestora em si. Bom, vamos então. Eu gostaria de chamar a PCNP Miriam. Miriam, você está na escuta. Bom dia a todos. Oi, Miriam, seja muito bem-vinda. Obrigada pela participação, agradeço a participação nesse formato novo da TPC, né, muito interessante, e tentar contribuir e conversar um pouquinho com vocês a respeito da avaliação diagnóstica numa perspectiva da educação especial. Exatamente. Na verdade, bom, para quem não me conhece, eu sou a Miriam, como o Fabinho falou, sou PCNP de Educação Especial. Nós estamos num processo de expansão muito grande, né, na nossa diretoria e na sociedade em si, dos alunos de educação especial no contexto escolar. Então, cada vez mais a gente tem que buscar práticas para que a gente possa atender esses alunos. E se a gente pensar na inclusão de uma maneira invertida, algumas coisas que são feitas para os alunos da educação especial, como adaptação de currículo, uma avaliação um pouco mais que vai além da sondagem, isso daí beneficia não só os alunos com deficiência, mas também aqueles alunos com processo de dificuldade de aprendizagem. Hoje, a pedido da equipe de matemática, né, porque eles estão nessa ação, como o Fabinho falou, inovadora, que é da perspectiva da sondagem de matemática, de sair um pouco daquela questão só da alfabetização da escrita e da leitura. E essa avaliação que eu vou apresentar para vocês, ela tem alguns conteúdos também da matemática e outros também de outras perspectivas. Só para contextualizar, eu gostaria de falar por que foi feita essa avaliação diagnóstica, né? Alguns coordenadores, alguns professores antigos, acho que podem até lembrar, que assim, devido ao grande número de alunos encaminhados para a educação especial, muitas escolas com aluno que tinham dificuldade, não eram alfabetizados e tinham dificuldade na questão da matemática, mas principalmente na alfabetização, eles eram encaminhados para avaliação da educação especial. Só que na verificação, na avaliação, o que a gente via? Que era uma dificuldade de aprendizagem, seja na linguagem, né, na leitura e na escrita, como nos conceitos básicos de matemática, e não necessariamente uma deficiência. E o que acontecia também, né? O que isso revela? Que é a associação do não aprender com a deficiência intelectual. Então, quando a pessoa não aprendia ou não era alfabetizada, ela sempre, às vezes, é erroneamente encaminhada para a avaliação da educação especial. A dificuldade de aprendizagem, pessoal, ela é presente na grande maioria dos alunos com deficiência intelectual, né?
Porém, a dificuldade de aprendizagem, ela não é um requisito que já é recorrente para a pessoa ter deficiência, né? Então, nem sempre a deficiência, a dificuldade é uma deficiência, mas o contrário pode acontecer. O que muitas vezes acontece é que essa dificuldade, quando ela é deixada, ela não é igual na vida da gente. Quando a gente não resolve uma dificuldade, essa dificuldade se transforma num problema. E a dificuldade de aprendizagem também acontece isso. Então, o aluno não é alfabetizado, não sabe os conceitos básicos de matemática, e essas duas aprendizagens é uma porta de entrada, né, para as outras aprendizagens. Então, é preciso estar em investigação. Então, por isso essa avaliação, né, que além da sondagem de leitura e escrita, ela apresenta algumas atividades básicas com intencionalidade para verificar informações sobre habilidades conceituais, sociais e práticas que muitas vezes são relacionadas à deficiência intelectual. Tá bom? Pode Miriam, passar, por favor. é isso mesmo que eu queria perguntar. Daí você vai passar os slides por aí ou eu passo por aqui? Pode passar Pode por aqui, passar, né? pode sim. Tá ótimo, então, obrigado. Bom, primeiro uma reflexão, né? Aprendemos do mesmo jeito? Então, por que ensinamos do mesmo jeito? E para a gente pensar na nossa prática, a gente precisa conhecer os alunos. Então, na escola, a gente tem uma heterogeneidade de alunos e não é só na diferença entre eles, mas na forma de aprender é muito diferente entre os alunos. Pode passar, fazendo favor. Pode passar, Fabinho. Fabinho? Será que caiu? Não, a gente está por aqui, está escutando. Ah, pode passar, fazendo favor. É. O slide? A gente está passando, está indo para vocês aí? Não, só está na primeira, não aprendemos do mesmo jeito. Por que então ensinamos do mesmo jeito? Aqui está indo, viu? Pode ser a internet daí. Tá indo sim. Também tá indo. Então vou voltar. Desculpa, pessoal. Antes desse daí, eu queria falar que é a questão do educador, né? Então, nós, professores, somos aqueles que fazemos a mediação, né, do estudante com o conhecimento de forma intencional. Então, buscando as máximas possibilidades. Então, quando a gente fala em intencionalidade para ensinar o nosso aluno, a gente precisa conhecer. E muitas vezes, o que acontece quando não aprende o esperado, né? O aluno ele se torna fechado na sua própria escola, né? Se torna com inseguro. Então eu trouxe algumas falas de alguns alunos que é assim, ó, e quando são falas dos nossos alunos da rede mesmo. Vixe, eu não faço nada, mas não falo para a dona, tenho vergonha. Um aluno de 14 anos. Eu tenho vergonha de pedir ajuda, os outros vão tirar sarro. O que você acha que precisa para aprender, né? Quando pergunta para o aluno falou para mim ajuda. Então, os alunos eles sabem que eles precisam de ajuda. Eu perguntei também, aqui tem uma fala, se eu fosse professor, eu ia ajudar ele a fazer contas. Se eu continuar assim, sem saber, como que vai ser, né? Não vou ter um trabalho. Essa fala aqui de agora, se eu continuar assim, sem saber como vai ser, foi ontem numa avaliação. Um aluno com dificuldade acentuada de matemática aí na leitura e escrita, e ele falou para mim que se ele não aprendesse, o que ia ser dele? Ele ia continuar desse jeito, e aí? Ele não ia conseguir um emprego, com o olho cheio de lágrimas, assim. Ele não ia conseguir um emprego, não ia conseguir progredir na escola. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né, de conhecer o aluno para a gente propor as atividades da melhor maneira possível. E o professor, ele tem o quê? A função de mediação, né? Então, o que significa intervir? A partir do momento que eu identifico a dificuldade, eu vou planejar atividades e ações e estratégias intencionais e nós, enquanto professor, nós vamos mediar. Então, nós vamos mediar, passar esse conhecimento para o aluno. Qual o slide que está? Eu não enxergo. Tá. Então, como está aparecendo, né, o significado de mediação, eu gosto muito de usar
o dicionário, que vai além da teoria, assim, para a gente verificar o significado. Então, mediação, né? É dividir ao meio, intervir acerca de, ficar no meio, passar entre dois fatos ou duas épocas e intervir acerca de. Então, nós temos essa proposição, né, de estar entre o aluno, mediar entre o conhecimento e o estudante. Pode passar, por favor? Passou? Bom, eu vou continuar falando, já passo o slide, que vamos utilizar a avaliação como recurso para a dialética entre aprender e o ensinar, né? O que significa, né, isso, né? Que essa dialética do aprender e ensinar, quando a gente conhece o nosso aluno, quando a gente busca práticas e estratégias diferenciadas, a gente também aprende, porque a gente aprende a flexibilizar o nosso jeito de ensinar, compreendendo, né? Então, o que é importante na relação, na avaliação como recurso, né? Primeiro é o ponto de partida, né? Então, eu preciso conhecer esse meu aluno, eu preciso organizar uma avaliação para eu poder conhecer meu aluno. E o que eu faço com essa avaliação, né? É problematizar. Então, eu vou compreender o meu aluno para planejar estratégias e atividades que vão auxiliar para a busca do conhecimento do meu aluno. A instrumentalização, né? Que é o ponto que nós, enquanto professores, vamos mediar, levar esse conhecimento para o nosso aluno, pensando no quê? Né? Na aprendizagem transformada, ou seja, que esse aluno consolide uma aprendizagem. Então, a importância dessas ações da diretoria de ensino na sondagem, tanto de língua portuguesa como de matemática, é nisso, de transformar esse nosso aluno. Porque se nosso aluno ele não está tanto na condição da linguagem, da leitura escrita e conhecimentos de matemática, ele provavelmente vai ter muita dificuldade na aprendizagem dos outros conteúdos. Por exemplo, ontem, numa outra avaliação, a aluna ela não sabia contas básicas de matemática, uma dificuldade grande, mas a dificuldade que ela apontou na escola. Aquelas coisas com letra e número junto, eu não entendo nada. Então, se ela não conhece o conhecimento básico, como que ela vai conseguir fazer aquela atividade que é proposta no currículo, né? Vamos passar para a próxima. Miriam, você está escutando qual e quando não aprende esperado está aí para você? Ah, então, aqui isso agora apareceu. E quando não aprende o esperado, né? Eu acho que eu já falei anteriormente, o que você acha que precisa para aprender, né? Quando eu perguntei para o aluno, ele falou ajuda. Perguntei se ele fosse professor e tivesse um aluno na condição dele, o que ele faria? Eu ia ajudar ele a fazer a conta, ele complementou que também aprender a ler e escrever. E daí aquilo que eu falei anteriormente, porque se eu continuar assim, sem saber como vai ser, eu não vou conseguir um trabalho, né? Que foi recentemente. Pode passar, por favor. Pronto, foi aqui, avaliação, recurso. Agora pode passar, que isso eu já falei também. É que não está aparecendo para mim. Entendi. Ah, tá. Esse daí pode deixar. Então, avaliação como recurso para a dialética entre ensinar e aprender. Então, o que eu preciso numa sondagem, né? Independente de ser a sondagem de matemática ou de língua portuguesa, a gente está conversando da de matemática, o primeiro passo é se apresentar para o aluno. Porque, assim, por mais que ele seja aluno da classe, às vezes não tem aquela interação muito forte entre o aluno, né? Então, se apresentar para o aluno, ele já sabe que você é o professor, mas novamente, né? O que eu faço? Então, eu vou fazer uma investigação, a justificativa desse tipo de avaliação. Não sintam constrangido de falar para o aluno que você vai fazer isso para conhecê-lo, para compreender melhor, para poder ajudar na escola. Porque quando chega uma solicitação para fazer uma sondagem nesse tipo mais estruturada, né, em cima de dificuldade, o aluno ele tem plena consciência de que ele não está conseguindo acompanhar também, né? Então, essa forma de interação ajudá-lo a ele se mostrar na avaliação. Os procedimentos utilizados, então, explicar como vai ser. Então, como que eu falo com o aluno? Por exemplo, eu sou a Miriam, eu sou uma professora, eu vim aqui para conhecer você um pouco melhor na parte que eu sei que você está com algumas dificuldades em algumas coisas, compreender como você está para poder estar ajudando.
Então, eu vou fazer algumas perguntas para você, você me responde, e algumas atividades de registro, daí você também faz, do jeito que você conseguir. Pode ser que algumas coisas sejam muito fáceis, mas é importante que você faça para eu poder conhecer. Pode passar, fazendo favor. Aí nós temos um roteiro, tem um roteiro que fica comigo, né, com o professor, e o roteiro que fica com o aluno. O roteiro, ele basicamente ele vai ser composto pelo nome, né, perguntando o nome, data de nascimento, a série. Essa primeira parte, que é uma entrevista com o aluno, na verdade que parece só uma coleta de informação e de ter uma interação, mas ali a gente também está pegando informações sobre a comunicação expressiva e receptiva, né? Se ele está conseguindo compreender as perguntas da maneira que eu estou fazendo, se ele está conseguindo responder perguntas básicas de identidade, né? Então, se ele consegue, se ele tem conhecimentos básicos da identidade, como nome completo, data de nascimento, endereço, né? Isso é muito importante, isso não é porque tem deficiência, às vezes o aluno não teve conhecimento disso, então isso faz parte da avaliação. Pode passar, por favor. Aí aqui é a primeira parte, né, da avaliação, que é a identidade. Então, só para ilustrar um pouquinho, uma aluna que falou o seguinte, né, ninguém sabia o meu nome, nem conversavam comigo, agora converso. Então, a partir do momento que descobriram o nome dela. Então, quando a gente está perguntando, nessa parte da entrevista, o que é importante? Qual que é o seu nome, né, que faz parte lá? Ela fala, Alessandra, você sabe me dizer o seu nome completo? Né? Aí fala o nome completo. Quantos anos você tem? Para saber a idade. E na outra folhinha também vai ter o que? A parte escrita, para a gente saber se ela sabe escrever o nome completo. E por incrível que pareça, muitas avaliações em alunos de outras séries, além do sexto, do sétimo e oitavo, que não conseguem escrever além do primeiro nome. Então é importante a gente ter esse reconhecimento na escola. Pode passar, por favor. Outra parte da avaliação, né, continuando, perguntando sobre a data do seu aniversário. Você sabe o dia do seu aniversário? Né? Aí fala. E muitas vezes a segunda pergunta, que pergunta assim, você sabe a data do seu nascimento? Parece meio lógico, mas muitos alunos não fazem essa associação entre a data de nascimento com a data do aniversário. Né? Então, isso é demanda social. Muitas vezes não é porque tem a deficiência, mas é porque tem uma dificuldade grande social ali, né, desse comprometimento. E uma dificuldade acentuada nisso pode levantar o alerta nessas habilidades básicas e ter algum problema no aluno. Então, aqui eu trouxe para ilustrar, né, eu perguntei a data do aniversário, a aluna tinha falado, e daí eu perguntei, você sabe a data do seu nascimento? E a menina falou, aí você me pegou. E eu perguntei novamente, mas você não falou que vai fazer aniversário em outubro? Daí ela respondeu, então aniversário é data de nascimento? Essa menina tinha deficiência intelectual, né? Mas então, para ver essa questão do conhecimento social. Pode passar, por favor. Então, aqui eu trouxe para ilustrar só um calendário, né? Que é importante que às vezes na hora da avaliação, a gente tem um calendário ali, primeiro porque tem o conhecimento, né, porque vai ter atividades para perguntar sobre meses do ano, dia da semana. Então, é importante ter um recurso concreto no lado. Aqui continuando, pode mudar, por favor. Pode passar 2. Má qualidade na rede. Já foi, Miriam. Tem que voltar. Desculpa, pessoal, é porque tem que voltar um pouquinho. Aqui está no calendário. Depois do calendário. Sabe o ano que você nasceu, é isso? Agora é isso. Daí perguntar para eles, né? Sabe o ano que nasceu, que muitas vezes eles não sabem o dia e o ano, essa relação do ano é importante. Outra pergunta é importante, outras perguntas ali para ter essa interação é perguntar o endereço, né?
Ontem, por exemplo, na avaliação, sabia o bairro, sabia o número da casa, mas não sabia a casa. Então, é nesse momento explicar a questão da localização, né? Questão de trajeto, se é longe ou perto da escola, perguntar como é esse trajeto, com quem que você vai para a escola, se vai sozinho, vai de ônibus, vai a pé, né? Como você vai até a escola. São perguntas básicas que no momento da avaliação proporcionam uma interação com o aluno, mas a gente colhe informações, como por exemplo, quantos alunos que são assim, têm uma suposta deficiência intelectual, mas ele consegue andar por Sorocaba, ele vai na Feira da Barganha, ele vai na casa da tia no outro bairro, ele se localiza no tempo e no espaço. Então isso não a gente já tira a questão de ser uma deficiência intelectual, né? Que é um menino que ele tem mesmo só uma dificuldade de aprendizagem. Pode passar, Adalberto, fazendo favor. Passou? Passou, tá? Atividades. Aqui assim, também você pode passar bem rapidinho, aí é a questão de pedir para escrever o nome, né? Para observar se ele escreve o primeiro nome e o nome completo. Pode passar. Atividade 2 agora. Atividade 2 do calendário, né? Então, perguntando aqui a data do nascimento, anotar se sabe o dia, mês, o ano. Uma coisa que acontece muito na hora da avaliação, quando fala a data de nascimento ou quando pede a data, é, por exemplo, que dia é hoje, ou que dia que você nasceu? A 30/9 de 2005. Fala para mim o que é o 9, né? Não sabe, né? Não sabe, não faz essa relação da cronologia dos meses, nesse sentido, fazendo a relação do numeral com o número. Então, nós temos muitos alunos que não têm esse conhecimento. Então, no calendário, já dá para mostrar, né? Janeiro, os números do mês, né? Com a relação com a escrita da funcionalidade. Pode passar, fazendo favor. Atividade 3. Entrou na atividade 3? Sim. Atividade 3, atividade de raciocínio lógico. Também é uma atividade que não tem uma complexidade, olhando assim parece bem simples, mas que aqui nesse momento, muitos alunos que possuem deficiência intelectual, por exemplo, têm muita dificuldade para fazer, nem que seja bem básica a pergunta. E a gente pode ir mudando as pistas dos desafios. Então, por exemplo, pensa e responda. Você já pode pedir para o aluno ler a pergunta, você já vê a competência leitora dele. Quantos anos você tem? Ele já falou anteriormente, ele vai falar novamente quantos anos ele tem. E aí você começa a fazer perguntas intencionais para ver se ele faz cálculo mental, se ele consegue fazer esse raciocínio. Se em 2021 você tem, né, 13 anos, em 2019 você tinha quanto? Em 2015 você tinha quanto, né? Em 2024 você terá quanto? E em 2028? Você pode mudar os desafios e ver como que ele consegue fazer isso. Alguns alunos não conseguem nem fazer o aluno o ano para cima, né, o ano anterior e o ano futuro. Tem muita dificuldade de fazer essa relação. Então, a gente já fica um pouco em sinal de alerta de que não é só uma dificuldade de aprendizagem. E muitas vezes precisa do recurso, né? Às vezes não consegue, você coloca, olha aqui, então vamos ver. 2021 você tem 13 e aí você escreve 2020, né? Então, o ano anterior, quantos anos você tem? Então, são pistas e estratégias que a gente vai utilizando na hora da avaliação e que vai ajudando para conhecer meu aluno. Então, se ele tem dificuldade numa atividade dessa, então ele também tem a dificuldade nas situações, problemas, para compreensão, né, na forma de comanda, de instruções. Pode passar, fazendo favor. Atividade 4. Atividade 4. Também é a questão da noção temporal, né? Então, o tempo passa. Por exemplo, que dia que é hoje, né? Ele vai falar a data de nascimento, qual o dia da semana, se ontem foi, amanhã vai ser, né? Então, o calendário, observar se ele sabe os dias da semana, os meses do ano, se ele faz a relação do mês com uma atividade anterior, do mês com o numeral, né?
se sabe, então, porque muitas vezes ele sabe na sequência, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, quando você pergunta separado, ele tem a dificuldade de fazer isso, né? E muitos alunos é forma conceitual, né? Não é a deficiência, mas ele tem dificuldade porque ele não tem um calendário na casa, não tem o costume de trabalhar com calendário. Então, é importante saber isso também. Pode passar, por favor. Aqui um recurso para avaliação, né? Apareceu, está aparecendo? Calendário recurso como avaliação. Aí só trouxe um quadro mesmo, né? Da avaliação, daí pode pedir para localizar, né? Se tem dificuldade para mostrar ali os dias da semana. Pessoal, hoje eu estou passando assim para vocês, assim, a informação, né? Mas depois a gente pode conversar mais detalhado das partes. Pode passar a próxima, fazendo favor, Adalberto. Complete. Complete é uma também, aqui você também trabalha a questão de raciocínio, de leitura, de escrita, de memória, né? Então ali, complete escrito. Então ele vai ler o mês, né, março, e ele vai ter que escrever o mês anterior e o mês seguinte. Outubro, mesma coisa, né? Sem o apoio do calendário, para ver se ele consegue fazer a escrita. E nesse sentido também a gente pode usar o calendário depois como apoio. Agora só aqui, pode passar, por favor. Atividade 5. Atividade 5. Atividade 5 é o aspecto conceitual, né? Para observar conhecimento de valor monetário. A relação entre valor, o produto e o troco, a compra mais caro, mais barato. Hoje a gente utiliza muito o recurso monetário na matemática, que nem no EMAI tem a questão do dinheiro. E o que é importante? O aluno com deficiência intelectual, ele tem muita dificuldade na abstração, né? Na abstração. E o dinheiro é abstrato. Então, ele vai ter dificuldade em relações de troco, de contagem do dinheiro, né? Alguns alunos apresentam essa dificuldade. Porém, muitos alunos que vieram para avaliação para mim com hipótese de deficiência, e quando a gente faz uma atividade com dinheiro, e eu levo dinheirinho, sabe? Levo dinheirinho, coloco esses panfletos de compra para fazer a conta, é muito rápido. Eles fazem muito rápido a questão de troco, de saber qual dinheiro vale mais, quantas notas de 2 a 10, conseguem fazer a soma. Então, isso também a gente vê que é questão de dificuldade de aprendizagem. E utilizar o dinheiro como recurso para aqueles alunos que possuem dificuldade na matemática. É um grande recurso para estar trabalhando. Pode passar, fazendo favor. 6. Atividade 6 eu não vou mostrar, é só mostrar mesmo para vocês que também tem a parte nessa avaliação, a questão da leitura escrita, além da sondagem escrita. Pode passar, que é a atividade de identificação do alfabeto. Atividade 10 agora. Atividade 10, que é a verificação de leitura escrita também. Pode passar. Aqui, pode passar. Aqui também, que é de leitura de letra de cursiva com letra de forma, que são alguma estratégia. Aqui a estratégia também. Agora aqui é a sondagem também de leitura escrita. E aqui eu trago um pouquinho da avaliação diagnóstica, atividade 12. Está na atividade 12? Atividade 12, sequência numérica. Então, daí aqui são algumas atividades de matemática, né, para identificação. Então, atividade de sequência numérica, identificação de números, a relação numeral-quantidade e reconhecimento e resolução das 4 operações. Então, são atividades bem básicas assim para estar fazendo e que a gente identifica algumas dificuldades e potencialidades do aluno. Pode passar, por favor. Então, aqui a atividade de sequência numérica é um exemplo de atividade. Você pode ter um quadro numérico e pedir para mostrar aleatório ou falar mesmo na sequência, porque o que acontece? Muitos alunos, eles fazem a sequência 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e quando você pede ali aleatório, ele tem dificuldade de identificar. Então, aqui são 2 tipos de atividades que pode estar dando para estar completando. Pode passar. E aqui é um quadro para a identificação do número no quadro. Então, aqui tem de 1 a 20, né, na ordem.
Então, isso daqui, quando o aluno tem muita dificuldade, às vezes a gente consegue detectar que ele conhece de memória a sequência numérica, porque se você vai e coloca um número, por exemplo, aponta um número 13 para ele ali aleatoriamente, ele vai parar e você vai notar que ele vai 1, 2, 3, 4, 5, até chegar ao número 20, ao número 13. Então, isso daí é um número básico, né, até o 20, a gente já faz uma identificação. Pode passar, por favor, Adalberto. Está indo até o 6, 7, 4, 27. Isso, daí aqui é uma outra forma de aleatório, né, de localizar um número aleatório, né? Então tem os números iguais, depois vocês vão na sondagem que os meninos vão mostrar, mas é só mostrando uma forma de apresentação. Então, para ver o que vai identificar, e pode passar outro. Identificação de números. Aqui, 235? Antes tinha uma tabela também com alguns outros números, 235, 183, números assim, que a gente faz uma seleção. E a identificação de números aqui também é uma opção de colocar, mas aqui que é um número maior para colocar. E para finalizar, aí antes disso, pode passar. Então, qual que é o objetivo disso? Né? É passar para vocês um pouco rápido, mas para vocês terem conhecimento que além da sondagem, né, de verificar ali o conhecimento, de aplicar uma sondagem, seja de língua portuguesa ou de matemática, é ter essa primeira interação com o aluno, e esses conhecimentos que parecem que não são importantes, eles são muito importantes para a gente saber a dificuldade e aquilo que a gente precisa trabalhar com o aluno. Primeiro, a questão da identidade é fundamental, né? A questão de se localizar no tempo e no espaço, no calendário, meses do ano. Então, a questão do valor monetário, né? A questão do raciocínio lógico. Então, conhecer o aluno além do padrão, né? Do conhecimento básico, mas conhecer essas habilidades que são muito importantes. E assim, é importante conhecer a dificuldade do aluno, que ponto que ele está, para a gente poder avançar. A gente não pode fazer de conta que está ensinando e eles aprendendo, porque muitas vezes, se eles não sabem o básico, que nem eu não coloquei aqui, mas no momento de avaliação, continhas básicas, né, que vai fazer com o aluno, ele não consegue fazer. Por quê? Porque ele não conhece o valor posicional, tá bom? Exato. Então, ele se perde ali no valor posicional, ele não sabe por onde fazer a continha. Então, é verificar essas situações. Então, mais uma vez, eu retomo com o início, né? Que é importante a gente conhecer, né? Fazer avaliação. Se a gente não sabe para onde vai, a gente não sabe agir. Para quê? Para conhecer esse meu aluno, compreender que ele não está conseguindo, não porque ele não gosta da matemática, mas é porque ele não está compreendendo. A nossa importância de intervir e de fazer práticas pedagógicas, pensando na transformação desse aluno. Então, eu agradeço a participação, coloco à minha disposição e é isso. Obrigada. Miriam, muito obrigado pela sua participação. A gente sabe que não se aplica a todos os alunos, a todas as escolas, porque só que é uma abordagem que é necessária trazer, ainda mais através da sondagem, não é? Porque através da sondagem a gente começa a identificar tanto alunos que têm defasagem, como também possíveis alunos da educação especial. Só que também não confundir também o da educação especial como às vezes do cotidiano, né? Você vai só fazendo chamada. É que aqui está tudo preenchido já, né? Ela já começaram a preencher. E é importante também para identificar as dificuldades que o nosso aluno da educação especial tem também, né? Então, para poder estar trabalhando com eles, com as adaptações curriculares, né? Exatamente. Então, eu quero agradecer muito a sua participação. Essa conversa não terminou, porque muitos que irão fazer, talvez, essa sondagem e verificar essa possibilidade, a gente vai conversar com vocês, com você, né, para poder orientar da melhor forma. Como eu disse, né, a gente tem que abordar, porque é necessário, né, e é uma realidade. Eu só vou falar no caderno. Exatamente. Tá mais fácil, tá? Eu escrevi. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Né?
o microfone aberto, a gente vai fechar. Alguém está com o microfone aberto? Peraí, vamos... Aí eu já vou fazer também aqui uma planilha para fechamento. Temos uma pergunta aqui, né? Comando para você. Alguém levantou a mão? Gostaria de falar alguma coisa? Se não mandar para vocês aqui, tá pronto, era só você imprimir. Meu Carlos. Acho que é da... Sim, cadê o Carlos? Opa. Fabinho? Sim, pessoal, tem alguém com uma mão levantada. Gostaria de fazer alguma colocação? Não? Um detalhe, pessoal, é que, como eu já falei, estamos aqui da Escola Cirilo, né? Mas aqui na nossa reunião temos mais de 100 participantes, né? Então, a gente vê o quanto que a gente pode atingir, né? O quanto que a gente se superou em relação a isso. Tá? Então, a gente vai dar uma continuidade. Vamos continuar com nossa TPC. Dúvidas vocês podem colocar ali no chat. Temos uma pessoa, a Rosemary. Abaixou a mão. Mais alguém? Qualquer coisa, coloca no chat, pessoal. Tá bom? Vamos continuar, então. Muito obrigado. Pessoal, agora vamos fazer uma continuidade da sondagem matemática. Eu só peço para a Renata que fique no passador aqui, que eu estou indo para lá. Pessoal, então é o seguinte, nós já fizemos sondagem matemática. Nossa, estou derrubando tudo aqui. É legal porque eu estou aqui no Arthur Cirilo com as professoras, então a gente tem esse contato humano, ao mesmo tempo que a gente tem o contato com vocês que estão aí via net, né? Via Teams. Então a gente vai estar dando prosseguimento à sondagem matemática, que no último ATPC a gente até fez, mas a gente fez de uma maneira muito rápida, né? Meio corrida, então a gente vai estar dando uma reforçada aqui, tá bom? Então pode passar, Renata. A gente fez um estudo de caso, só que a gente vai fazer esse estudo de caso agora com mais calma, né? Pode passar, Renata. Então, vocês viram já que nós tínhamos os números familiares e frequentes, né? Aqueles que a criança já tem o contato, né? Ele tem um contato no dia a dia, né? Já conhece, de ouvir falar, pergunta qual a idade que a pessoa tem e tudo mais, são números muito frequentes para ela. Vocês têm os números... O número da casa. Isso, o número da casa. O número do ônibus que ela toma. Isso, são os números que são muito frequentes para a criança. Você também tem os números opacos, que são aqueles que não dão pista. Você vê 12, a pessoa ela vai saber que é para unir 1 com 2 ali na ordem posicional, fica um pouco mais complicado dela descobrir isso. Os números transparentes, que você tem 34. Então, você já sabe, 30 lembra de 3, 4. A pessoa já consegue, são números mais transparentes, mais próximos da criança, só com a linguagem falada, ela conseguir descobrir quais são, ela ter esse link aí, né? Os que terminam em 0, 50, 60, 100, 200 e tudo mais, compostos por algarismos iguais, 7, 7, 8, 8. Quando a criança tem muita dificuldade, pode acontecer dela achar que não pode repetir. Você está colocando muito 7, não, tem algum erro aí, tá? Então tem essa influência aí. Um que permite observar um processo de generalização do sistema de numeração decimal. 2015, 2017, que são números que a gente também pode entender como números que são familiares ou frequentes, né? Porque 2019, 2021, que é o nosso ano agora, ele já consegue de repente consegue generalizar. E com zeros intercalados, que aí eu acho que talvez seja o problema maior, né, Renata?
Aí é o problema maior, é o que mais eles erram. Tá, perfeito. Então, recordando isso, pode passar. Tem uma característica que tem muitos alunos que apoiam na fala, né? De repente tem um número lá que ela 3.245, ele vai lembrar do 3.000, do 200, do 45 e de repente acaba escrevendo errado, porque não consegue colocar no sistema posicional corretamente. Mas ele está se apoiando muito na fala. Pode passar, Renata. No entanto, a nossa meta é o quê? Criar condições para que todo aluno tenha as condições de aprender. Aquele aluno que já sabe que a gente já tem na nossa classe ali, mas também aqueles alunos com muita dificuldade. A gente tem por meta também dar a esse aluno essas condições. Pode passar, Renata. E aí, nós fizemos isso meio que correndo, mas agora a gente vai fazer com um pouquinho mais de tempo, né, Fabinho? Números ditados. Para você fazer uma sondagem de números, que é o que vocês vão ter que fazer. Fabinho, se você puder vir aqui só para dizer a data que a gente vai estar fazendo, pode. Para que a gente vai estar fazendo, que vocês vão ter que estar fazendo a sondagem com os alunos de vocês, tá bom? Então, pessoal, a gente tinha um plano de data, só que como é um movimento, a sondagem é um movimento no qual nós precisamos ter ajuda. A gente pediu ajuda para as PCNPs dos anos iniciais, tivemos formação com eles e tudo mais. Estamos fazendo essa formação com vocês, que é uma coisa pioneira aqui na Diretoria de Ensino de Sorocaba, no sentido de que verificar através da pandemia o quanto de defasagem esses alunos tiveram. Então, também temos que fazer essa formação com os PCs, PCGs, e a formação do PCs e PCGs está sendo uma vez por mês, né? Então, primeiro temos que fazer essa formação com eles, e aí sim vamos estipular uma data, mas será próximos da semana do dia 20 do mês que vem. Então, é na semana do dia 20 de outubro. Para isso, nós criamos aqui, a equipe de matemática criou um e-mail no qual vocês vão poder encaminhar com foto, né, todas essas sondagens dos alunos necessitados, não são com todos. Então, aquele aluno que geralmente apresenta uma dificuldade em língua portuguesa, é também aquele aluno da matemática. Então, eles estão ali, né? Então, conversa com o seu parceiro de língua portuguesa, verifica quais são esses alunos e você já pode agir de uma forma mais otimizada, tá bom? É isso. Pessoal, apesar de vocês não fazerem essa sondagem agora, já dá para ir pensando nos nomes dos alunos, que não é tanto assim. E são os alunos do 6º e 7º ano inicialmente. Tá bom? Perfeito, Renata. Pode ir. Eu estou quase destruindo aqui o microfone, tentando levantar. Bom, vamos lá. Aí nós temos uma amostra de números. Pode passar mais uma vez, Renata, porque eu não estou vendo. Isso. Gente, como eu falei que a gente ia fazer mais lento, você tem aí, por exemplo, a sondagem da aluna Maísa. Isso é real, tá? A gente só meio que transcreveu como ela escreveu para ficar mais, não tão difícil de vocês verem aí. Foi ditado os números que estão ali, do lado esquerdo, 490, 2012, e ela escreveu daquele outro jeito. Então, o tempo para você que está em casa, ou na escola, não está em casa, ninguém mais está, né? Está na escola, e para vocês que estão aqui no Arthur também, você tem ali uma tabela, você tem um aluno, o nome do aluno é Maísa. Essa tabela vocês podem até estender mais, porque a gente vai fazer de alguns alunos. E nós temos assim, o primeiro, ela usa outros símbolos para representar números. Às vezes, o aluno usa a letra do próprio nome, usa um ponto de interrogação, usa, sei lá... desenhos. Faz uma florzinha. Então, ele está usando outros símbolos para representar números. Se ele não tiver, você não marca o X. Depois, usa algarismos
sem relação com o número ditado, por exemplo, estou ditando 5.742, ele coloca, sei lá, 1, 1, 1 e 1. Nada a ver com o que foi ditado, tá? Ele marca com X. Ele apoia-se na numeração falada no intervalo de 10 a 99, tipo, de 11, 12, 13, ele está se apoiando na numeração falada ou não, tá? De repente está ali o 35, o que é apoiar na numeração falada? Seria ele colocar o 30 e depois o 5 e ficar 305, tá? Então, nesse intervalo que vai de 10 a 99, ele está fazendo isso? Se ele tiver, você marca um X. Depois é a mesma coisa, no intervalo de 100 a 999, e depois é no intervalo de 1000 a 9.999. E o último item, escrever os números convencionalmente. Então, tempo, acho que quanto tempo aí vocês do Arthur Cirilo? 1 minuto, 2 minutos para fazer isso aqui? Um minutinho dá, né? Tá facinho? Então, é rapidinho, tic-tac, tic-tac. Gente, prometo que na próxima vez a gente vai fazer a música rolar, que hoje a gente tentou, mas não deu muito certo. Então, um tempinho aí para vocês fazerem vocês em casa, tá? Vocês em casa e vocês... Quando vocês... Pensem primeiro nessa aluna Maísa, depois a gente vai ver outros. Isso. Renata, você pode mostrar o povo fazendo aqui, ó. A câmera tá neles aí, não tá? Você nem tá vendo que a câmera tá, né? Não. Pessoal, agora vindo aqui, ó. Deixa eu mostrar para Renata aqui que o pessoal de casa tá vendo. Ó. Tá vendo esse pequenininho aqui? Tá? É isso que eles estão vendo, tá bom? Bom, vamos... Vem pra cá, Ó, o pessoal aqui já terminou. Foi, né? Onde que vocês marcaram? No caso ali, gente, vocês não ouviram porque ela está sem microfone. Se você quiser se aproximar do microfone e repetir, vai morrer de vergonha. Para o povo de casa. Gente, essa questão do híbrido é assim, né? de casa não, da escola, né? Eu perguntei assim, aqui, a última tabelinha ali, escreveu os números convencionalmente, seria o número, cada número correto ou a sentença inteira correta? Entendeu? Gente, quando a gente colocou essa tabela, a gente pensou de um modo geral, mas se você for analisar, ela escreveu quase todos corretamente, né? Acho que você poderia colocar uma observação. Nós colocamos sim só nessa aí, que vai do 1000 ao 99999. Porque daí ela se apoiou ali, né? Pra escrever a sentença Tá vendo? errada. 5.000. É isso que eu fiquei com dúvida. Se a sentença inteira ali tá Eu errada, acho que... então ela, convencionalmente, ela não escreveu certo. Eu acho que seria escrever os números convencionalmente, eu acho que deveria colocar com restrições. Escreveu, mas com restrições no intervalo... Na sentença de 1000, né? Isso. Tá vendo? Ela fala 2012, ela achou que tinha que colocar o 2000 e depois o 12, né? Isso. A mesma coisa aconteceu no 5.000, tá vendo? Ela colocou Aí ela tá baseada na fala, né? Isso. Então, ela apoiou-se na fala no intervalo de 100 a 999 e de 1000 a 9.999. Tá? Então, acho que é isso. Não sei em casa se você está colocando no chat. Fabinho, eles estão colocando? Gente, se vocês estão dormindo aí, acorda. Vamos participar. Ela apoiou também? então. 100? Ela Ela apoiou Sim, ela vai certo. Ela vai certo. Só que ó, o 370. O 370 ela fez certo. O 106 ela fez certo. Isso. O 400 ela só se perdeu quando foi na sentença lá de 1000, né? Que aí ela fez o apoio na fala, né? Isso. Ela deve ter falado para ela 5.742.
E mesmo que ela tenha visto escrito ali, quando ela pensou em 5 mil, ela pensou que os 5 mil tinha que ter os 3 zeros lá. Perfeito. Então, acho que a Camila respondeu no chat, né? Não foi outra coisa. Então, tá bom. Pode prosseguir, Renata. Só Agora esse? a gente vai ver a Silvana. Nossa. Tá. Ó, a Silvana, vocês podem ver que ela tá com uma letra meio assim, ó. Gente, é a mesma coisa. Um tempinho para vocês pensarem aí. As perguntas são as mesmas, tá bom? Não dá nem pra saber. As 3 seguidas não dá nem pra saber. A outra não dá pra saber. Escrever o número. Não. Um tempinho aqui, o pessoal tá aqui, daqui do Arthur tá fazendo. Terminar? Nossa, é rapidinho. Ó, gente, e aí, onde que seria o X? Ele usa outros símbolos para representar números? Sim. Olha, principalmente com o nome. Olha Isso. o Ana aparecendo várias vezes. Várias vezes. Usou algarismos sem relação com o número ditado? Sim, bastante. Apoiou-se na numeração falada? Aí não dá nem pra saber, né? Não dá nem para detectar. Mas ele deve ter feito isso porque o 400 ele pôs o 4. E o 370 ele pôs o 3. Olha lá. Gente, nesse caso, aconteceu isso. Então, esse trabalho, gente, vocês estão tendo que fazer. Eu só gostaria, Renata, tem mais um que eu gostaria de passar. O 90 apareceu 9 ali. Pode ir para frente? Pode ir para frente. Ó, esse daqui... Agora é o Maiaro. Isso aqui como é o nome da professora que nos passou? Daniela? Daniela Saladim. Ela já fez sondagem com aluno. 120. Essa sondagem já é de uma escola, gente. Olha que bacana. Maiara, ó, você pode perceber, tipo assim, ó. Tem o primeiro ali, ó. Dê uma olhada. O que vocês acham que a gente ia assinalar ali? O 312, 3.120, né? Ele colocou os zeros a mais, ó. Ele se apoiou lá no 100, ele se apoiou no 100. Aí o 12, 54, 45, 51 foi de boa. O 300 eles conseguiram fazer. 99 também. Engraçado que ele só apoiou no 10. É que o 2019 é ano, né? É familiar. É número familiar, então... Aí apoiou no 10. Quando foi 2.408, aí ele viajou, né? Ele colocou lá os zeros, né? Ele ficou perdidinho. Aí colocou o 4, ó. Ele se apoiou no de 10, né? Sempre ele está se apoiando no de 10. 20, 40, 10. Sim, isso daí. Ó, pessoal, é de um aluno de 7º ano, e como a gente já tinha observado, a quantidade de zeros no meio que ele utiliza é grande. Esse é o maior erro que eles cometem. Gente, a sondagem basicamente é isso que vocês vão estar fazendo. Agora, tipo assim, e o que vamos fazer depois? Aí que vem, né? Como que a gente vai sanar essas coisinhas? Então, gente, agora eu vou estar saindo daqui da frente, eu vou ali para trás para estar podendo mexer no computador. Só um pouquinho. Ó, eu já estou por aqui. Só deixo... Acho que vocês já estão me vendo. Aqui tem... Isso a gente já passou. Cartela sobreposta e quadro numérico são duas coisas que são bacanas de a gente fazer. O quadro numérico funciona assim, ó. Você tem, por exemplo, quando o caso é muito grave, isso daí, tipo, pensa num aluno do primeiro ano, do segundo ano, do terceiro ano, de repente o caso pense bastante.
É verdade. Então, você tem de 0 começa no 0, vai até o 9, perceba que isso aqui vai de 10 em 10, tá? Aqui tem um padrão, para que o aluno vai se adaptando, reconheça esses padrões para facilitar na escrita dele. Você consegue ver o sucessor, antecessor com facilidade, mas no nosso caso, vai lá, 6º e 7º ano, se você tem um aluno que está mais ou menos, você pode fazer um quadro numérico observando mais a dificuldade do aluno. E a gente fez um quadro aqui, ó, que vai do número 1001 até o número 1220. O ideal, voltando aqui um pouquinho, é que comece do 0. Então, nesse que eu fiz aqui, eu comecei do 1001. Seria mais interessante que eu começasse do 1000, tá? Isso é só um detalhe, mas como já estava feito ali, ia dar um pouquinho de trabalho de refazê-lo, mas o princípio é o mesmo. E aí você pode colocar algumas perguntas assim, ó. Estou na coluna do 1004 entre... Mas deixa eles descobrirem. Ah, sim. E daí você tem, encontre o número. Estou na coluna, isso um trabalho com o quadro numérico, já que, tipo assim, você percebeu que o seu aluno está com problema no intervalo, de 1000 até 9.999. Você pode fazer um quadro numérico focando esses números com algumas perguntas relacionadas. Então, você diagnosticou o problema. Daí, o que eu posso fazer? Você pode usar um quadro numérico com os números nesse intervalo, né, fazendo 1 ou 2, 3 quadros numéricos, para você poder fazer. E aqui, como a Renata falou, vamos deixar o povo participar. Primeira questão ali, ó. Estou na coluna do 1004 entre o 1054 e 1074. Então, estou na coluna do 1004 entre 1054 e 1074. Qual seria o valor? Pessoal daqui, pessoal de casa, se quiser colocar no chat. Quem é que está entre o 1054 e o 1074? Na coluna do 1004. Povo de casa, responde no chat. Aqui, achou. Seu nome qual é mesmo? Maria Estela já achou. Ela vai falar aqui, ó. É 1064. Isso, daí 1064. O pessoal não está conseguindo enxergar aqui, a lousa acontece. Ó. Daí você tem assim, ó. Sou 1 a mais que o 1089. Ó a questão do sucessor aí. O 1089. Pode falar. 1090. Isso. Tenho 4 algarismos iguais. Nossa, 4 algarismos iguais? 1111. Não é? 1111? Isso, 1111. 4 algarismos iguais. Muito bem, Alda. A Alda acertou ela. O legal do quadro é porque assim, ele vai saber que todos os 1 ficam embaixo, né? O 2, olha lá, ó. Tem que fazer essa associação, né? Isso, vai mostrando esse padrão para ele. Depois, sou maior que 1190 e menor que 1192. 1191. Perfeito, é isso aí. E daí? Para nós parece simples, mas para o aluno que tem dificuldade é um exercício muito bom para eles se concentrarem e focar, né? Eu acho que é muito interessante, sim, esse quadro numérico. Gostei bastante. Maravilha. E esse quadro numérico, para números menores, você tem no WordWall. Eu vou ver se eu consigo colocar aí para vocês de casa enxergarem também. Eu devo ter aberto aqui. Espera só um pouquinho. Deixa eu ver onde que está. Acho que está aqui. Vamos aqui, Chrome. Só um minutinho, pessoal. Ó, indo no WordWall que vocês viram,
você chega assim, ó. Cerque o número quadro numérico. E agora eu vou estar entrando ali, ó. A gente vai começar no Word Wall, que a gente já apresentou aqui no nosso ATPC. A gente vai começar, ó. Fez uma P, aí não sei se ela fez sequência digital. Vai dar 5 ou 6 no máximo. Alguém abriu o microfone? Quer compartilhar algo com a gente? Não achei nada para comentar. Acho que não, acho que foi por acidente. Eu não fiz nada ainda. Mas é 5 ou 6. Ó, Mas ele sem volume. Ele assim, ele... Mais ainda. João Antônio, eu acabei de silenciá-lo, tá? Se tiver alguma coisa referente ao ATPC, daí você pode falar, tá bom? Pode continuar, Adalberto. Perfeito. Ó, temos aqui aquele mesmo que a gente fez, você tem no WordWall. Só que aqui no caso, ele vai no quadro numérico de 0 a 99, ó, e tem as perguntas aqui, ó, online. Tenho 2 algarismos iguais e estou na coluna do 5. Quem que seria? Ó. Pronto. Ó. Pessoal, a facilidade desse jogo já está pronto. Eu posso estar dando aula comum para os demais alunos, né? E estar trabalhando ao mesmo tempo com esse aluno com dificuldade, né? Através de um aplicativo que vocês já aprenderam no último ATPC. Exato. O único problema desse aqui é que ele é mais voltado para primeiro e segundo ano e não tem aquela lista de 1.000 a 9.999. Por isso que a gente fez uma adaptação ali, ó. Ó, estou na linha do 10 e termino com o algarismo 9. Então, na linha do 10 e termino com o algarismo 9. Então, vai lá. 19. E assim vai, tá bom? Até por causa do nosso horário, vamos voltar aqui no próximo. Deixa eu voltar aqui no slides mais câmera, aqui, transição de novo. Ó, prosseguindo aqui, isso aqui é o WordWall, quadro numérico, bacana vocês verem. Depois vocês têm a cartela sobreposta online. Então, aqui, ó, nesse site, tá? Você vai ver a cartela sobreposta. Vamos primeiro na online e depois a gente volta no... Tentando abrir aqui, vamos ver se... Cartela sobreposta, não sei se vocês estão... vocês vão ver agora, ó. Já estamos vendo. Isso, agora a cartela sobreposta aqui, online, tá? É só você apertar o botão correto aqui. Ó, como que funciona? Cartelas sobrepostas. Como jogar? Você vai... Eu vou... Ó, tô seguindo aqui. Para nós aqui tem até uma musiquinha. Você tem o número 2902. Então, o que acontece? Ó, com 0 intercalado, inclusive. A criança, ela tem os valores aqui, ó, de 1 a 9, que são os algarismos de unidades, né? Depois você tem as dezenas, 10, 20, 30, 40, 50, até 90, as centenas, depois as unidades de milhar, e para aí, tá? Online a gente só tem vai até esse valor. Mas tipo, se você precisar, você pode fazer cartelas físicas para você fazer esse mesmo processo. Como que vai funcionar? Então, vamos lá. 2.902. Então, eu vou pegar aqui, ó. Eu preciso de 2.000. Então, eu vou vir aqui, ó. 2.000. Ó, a criança chegou e colocou 2.000. Depois, 900. Criança vai aqui na centena, a centena que tem o 900. Ó, ele já vai encaixando aqui, ó. Para fazer com que ela entenda essa questão posicional, ó, 2.900. Agora você precisa do 2. Você não vai no 20, você precisa de 2. E aí você colocou. Isso, ó. Só, Adalberto, se ela tivesse colocado 292, não ia dar certo. Não ia dar certo. Por causa do 0 no meio, que é o problema, né? Isso.
E agora eu vou pedir para uma de vocês aqui, do Arthur Cirilo, sentar aqui, e vocês... A questão aqui, ó, sente aqui, eu vou... Essa questão de protocolo, eu vou manusear aqui, tá bom? 7.130. Onde que eu colocaria aqui, no caso? Se bem que você pode ir depois lavar a mão, né? Isso. Ó, 7.000. Finge que você não sabe. Tá bom, tá bom. Ai. Tá bom, então vou aqui. Vou... 200. Olha lá, voltou, viu? Tá. Aqui ele troca dezena. Ele troca, ó, se a gente mudar, ele troca, ó, ele não duas. deixa usar duas. Isso. Aí vamos por um. Daí, na hora que você terminar, você confere. Vamos conferir. Olha lá. Errei. Poxa vida. Agora vamos pôr certo. Isso. Aí eu tiro, devolvo, né? Mas ainda tá errado, né? Coloca o 7.130. Gente, e é basicamente isso, tá? Você vai identificar o problema. Meu aluno está com dificuldade no intervalo de 100 a 999 ou de 1.000 a 9.999. Aí já dá. Ele está com mais dificuldade para cima ainda, mas é um aplicativo bem bacana, né? Para um joguinho bem bacana para que isso seja solucionado. Gente, nós estamos em 11h21, nós tínhamos mais um assunto, mas para variar a gente nunca consegue terminar. E a gente vai estar encerrando, então peço que Fábio, Renato, se quiserem ir ali na frente, o pessoal por gentileza, que nos disponibilizaram espaço aqui. Fomos muito bem recebidos. Olá, gente, é uma experiência nova. Eu quero agradecer aqui pela atenção, pelo carinho dos nossos PCNPs. A gente sempre aprende quando a gente se disponibiliza a aprender. A mesma coisa é o nosso aluno, né? A gente não ensina aquele que não quer aprender. Então, acho que a primeira coisa é despertar o interesse do aluno, despertar o prazer pela aprendizagem, né? Matemática tem aquele estigma, né? Fala, matemática é difícil, eu não sei matemática, mas matemática é muito prazeroso quando apresentado de uma forma criativa. Então, se o aluno tem dificuldade, né? Esses joguinhos, esse quadro numérico, e o professor está sempre buscando aí uma alternativa. Nós temos aqui alguns casos, né? Não são muitos, graças a Deus, mas nós temos, por exemplo, um caso no ensino médio, né? A criança não é laudada e nem vai ser, porque, infelizmente, né, a família é omissa, enfim. Mas os professores não viram como problema desde o início do ano passado, né, Maristela? Quando eles identificaram já a problemática, já começaram a trabalhar com esse aluno, e assim, graças a Deus, a gente tem visto um resultado, e é um trabalho de formiguinha mesmo, né? Mas é muito prazeroso. Então, a gente aprende muito com eles também. Então, eu digo que toda criança especial e todo aluno que tem dificuldade, na verdade, eles nos ensinam muito, porque nos faz descer aí um degrauzinho, né? E calçar o chinelinho da humildade e buscar. Porque muitas vezes a gente acha que, outra coisa que a gente tem percebido ultimamente, a gente acha que o aluno ele sabe tudo de internet, que é um aluno conectado, e aí nós descobrimos que eles não sabem quase nada, que o que eles sabem é mexer no Facebook, no Instagram, e olhe lá, ele sabe mexer, ele não sabe usar a ferramenta. Então, a gente aprende muito com eles, tá bom? E muito obrigada, precisando do nosso espaço, estamos sempre à disposição, foi um grande prazer participar com vocês, obrigada a todos, um grande beijo no coração aí, para todos. Opa, nós que agradecemos esse espaço aqui, né? Fabinho, Renata, pode fazer encerramento, vai lá. Pessoal, eu só quero, antes de agradecer, eu quero falar para vocês que no PPT tem aí o xadrez africano, né? Que era para a gente estar aprendendo também hoje, mas não teve tempo. Então, aí fica como promessa para vocês estarem aprendendo no próximo ATPC, tá? O Nitshuva. Tá bom? E no próximo ATPC vai ter a data da sondagem.
Isso aí. Mas já pode ficar de olho nos alunos que vocês já sabem, que eu tenho certeza que vocês já sabem que precisam. Maravilha. Fabinho, pode encerrar por aí. Então, pessoal, queria agradecer ao acolhimento da Escola Cirilo e também por nos ajudar, né, cedendo esse espaço. Sabemos que não é fácil, né, a gente acompanhar todas essas formações que estão sendo empenhadas, tanto pela diretoria como pela EFAP, por conta de toda essa demanda da escola, né? Então, a gente está sempre tentando se adaptar. Viemos aqui também com uma motivação de tentar vamos aproximar mais, né? É uma ideia do Adalberto, né? Não, a ideia é da equipe. Da equipe. Tá ótimo. Mas que a gente está muito... e é sempre assim, né? Se inovando e se superando. Queria agradecer também a Miriam, né? Por todo esse empenho em tentar esclarecer um pouquinho mais sobre essas sutilezas em relação à deficiência, em relação à defasagem, né, que está aparecendo através da sondagem. Né? E nós vamos ter esse processo da sondagem, né, pessoal? É um processo que iniciou esse ano e vai ter uma continuidade no ano que vem. Tá bom? Fechou, muito obrigado. Gente, obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. Alô, Edson. Isso aí. Tchau, pessoal.